crianças, tudo bem? Hoje a tia Jo tá aqui para contar mais uma história para vocês. E a história de hoje tá lá na lição 4 e o título dela é Jesus cura um leproso. Você já ouviu falar sobre lepra? Você se lembra de alguma dessas histórias que a gente tem contado para vocês? Que a gente fala a respeito dessa doença? A lepra era uma doença muito comum na época de Jesus. Era uma doença que acometia a pele das pessoas. Então, quando uma pessoa pegava lepra, começavam a surgir no braço, no corpo dela, várias feridas. E por que essa doença, apesar da pessoa ter feridas no corpo, por que essa doença era uma doença tão séria naquela época? Sabe por quê? Porque a lepra, crianças, era transmissível. Então, se uma pessoa na casa, ela pegasse a doença por algum motivo, essa pessoa, sabe o que acontecia com ela? Ela tinha que ser isolada, crianças. Imagina, uma pessoa teve lepra, ela tinha que ser afastada da sua família, ela tinha que ser afastada dos seus amigos e ela ia viver em um lugar afastado da cidade com outras pessoas que tinham a mesma doença que ela. Então, uma pessoa com lepra era uma pessoa muito triste. Era uma pessoa que ficava sempre isolada, que não tinha alegria, porque ela não podia ficar com a família, ela não podia ficar com as pessoas, porque senão ele podia contaminá-las. E a sociedade naquela época, o povo daquela época que Jesus estava aqui na terra fazendo seus milagres, tinham muito preconceito com as pessoas que tinham lepra. Mas sabe quem foi uma pessoa que não teve preconceito, mas que ajudou todas essas pessoas com lepra que passaram pelo seu caminho? Jesus. E a história conta que um dia um leproso ficou sabendo quem Jesus era. Nós estamos estudando os milagres, não é verdade? Então o leproso, ele ficou sabendo quem Jesus era e o que Jesus fazia pelas pessoas. E ele ficou com o coração tão feliz, o coração dele ficou com tanta esperança, que esse leproso começou a observar Jesus. E um dia Jesus passou pelo caminho desse leproso. E sabe o que esse leproso fez? Esse leproso correu até Jesus, se ajoelhou aos pés de Jesus e começou a adorá-lo. Esse leproso começou a derramar o seu coração diante da presença de Deus. Ele começou a adorar a presença de Jesus, coisa que muitas pessoas naquela época não faziam. E Jesus se alegrou tanto com aquela atitude daquele leproso, que aquele leproso virou para Jesus e falou assim: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar dessa pureza. Sabia que a lepra naquela época não tinha cura? Se uma pessoa fosse leprosa, ela ia ficar com essa doença o resto da vida dela. Então, naquela época, não existia tratamentos para essa doença, mas aquele leproso, ele tinha tanta fé em quem Jesus era, naquilo que Jesus podia fazer, que ele virou para Jesus e falou: Senhor, eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. E sabe o que Jesus fez? Vendo aquele coração entregue daquele leproso, o desejo daquele leproso de ser cuidado, Jesus virou para ele e falou assim: eu quero, seja curado. E naquele momento, criança, sabe o que aconteceu? Toda a lepra do corpo daquele homem foi curada, aquela doença que era incurável naquela época, que ninguém podia dar jeito nenhum. Jesus, naquela tarde, naquele dia, curou a vida daquele leproso. E ele ficou saudável, sadio, sem nenhuma ferida. Então, ele ficou tão alegre que ele começou a saltitar e sair de lá adorando o nome do Senhor, porque ele estava muito alegre, porque Jesus o havia curado. Jesus havia curado ele de uma coisa que ninguém podia curá-lo. Mas Jesus foi lá e realizou milagres sobre a vida daquele homem. Olha só como o nosso Deus, ele é poderoso, como o nosso Deus, ele é especial. E hoje, o versículo chave para nós fecharmos essa história com chave de ouro é um versículo que a tia ama, que está lá em João 4:23. Eu quero que vocês estejam com esse versículo na ponta da língua na nossa próxima aulinha de quinta-feira, que é o versículo: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mais uma vez com a tia: os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. E foi isso que aquele leproso fez naquele dia. Adorou a Jesus em espírito e em verdade. Amém? Nós precisamos também aprender a adorar o Senhor antes dele nos dar algo, durante ele nos dando algo de muito bom e depois também. E aquele leproso
curado, depois que Jesus o curou, ele ficou tão contente que ele começou a contar para todas as pessoas quem era Jesus. Ele se tornou um missionário, ele começou a contar para todas as pessoas quão maravilhoso Jesus foi na vida dele. E muitas pessoas foram alcançadas através dessa história e desse testemunho. Era essa a história que a tia queria deixar para vocês. A tia espera vocês na próxima aulinha online, na quinta-feira. Então vocês vão fazer as atividades da lição 4, vão decorar esse versículo para a tia e vão entendê-lo também, pra gente conversar mais sobre isso na próxima quinta-feira. Um beijo para todos vocês e a tia espera todos vocês na quinta-feira.